Hey guys. Hey guys, how are you? Fala galera, boa tarde. Sou Rafael Paixão do Selva e o Selva Talks é um projeto nosso aqui para falar com atores da bioeconomia, falar com pessoas aqui importantes do ecossistema de inovação, de empreendedorismo aqui da nossa região. E, pô, a gente está no episódio piloto hoje aqui com um cara que virou meu amigo, uma viagem que eu fiz recentemente para Florianópolis, que é o Léo do podcast Manaus Digital, o Léo da Hey Guys. A gente vai conversar um pouco com ele hoje. Mas antes de começar, eu queria dar aqui um presentinho de primeiro episódio para o Léo. É uma caneca que mostra um pouco da gratidão que a gente tem por esse brother que veio aqui hoje conversar conosco. Salve, Léo. Tamo junto. Caramba, que privilégio, né? Primeiro, número 1 aqui. Number one, Number bro. one. Cara, Prazer, Léo, estar aqui te recebendo, cara. E aproveitar também, desculpa te interromper, o podcast é uma parceria, né? Um collab com meu brother de infância, Michel. Estúdio Jenks aí tá albergando esse novo projeto também. Uma parceria também com a... Como é o nome, Jenks, do outro projeto? Estamparia Jenks. Então, todo esse material que a gente está trabalhando aqui, a blusinha bonita, a canequinha, tudo da Estamparia do Jenks também, empreendedor top aqui da nossa região. Já está convidadíssimo aí para um dos episódios dessa nossa primeira temporada. Então, porra, Léo, queria te conhecer mais aqui, oportunidade de trocar ideia trocar figurinhas sobre inovação, sobre o Amazonas, sobre algumas dores que a gente encontrou na nossa região. Então, pô, fica à vontade aí. cara, mais uma vez agradeço pelo convite. Realmente eu não conhecia esse estúdio aqui, quem sabe sai até alguns collabs aí, né? Alguma parceria, eu achei gente boa, bem interessante. Até porque a gente tem um projeto também voltado para podcast. E para quem não me conhece, meu nome é Léo David Cunha, eu sou empreendedor aqui mesmo do estado do Amazonas. Eu tenho algumas iniciativas, como o Rafael falou. O podcast Manaus Digital é o primeiro podcast de empreendedorismo, inovação e startups da região norte. Então, assim, a gente fez um mapeamento para poder falar isso. Então, quando a gente teve a ideia inicial lá no final de 2019 para começar a tocar, a gente saiu vasculhando as mídias sociais e procurando podcasts aqui no norte que tinha essa pegada. Então, a gente foi pioneiro. E Tem também, quantos anos, mano, o podcast? Cara, agora vai inteirar 3 anos. No final desse ano vai inteirar 3 anos. A gente quer chegar na meta de bater 100 mil downloads e plays, né? 100 mil episódios escutados por diversas pessoas a nível Brasil. E até a nível mundial, que a gente tem um software que ele faz o registro. Tem brasileiros em outros países que também acompanham. Isso é bem bacana. Da hora, mano. E também sou fundador e CEO da startup Hey Guys. É uma startup que ela nasceu também lá em 2019 e agora a gente está começando a entrar numa nova pegada, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Demorou. E também eu sou o fundador de uma mistura de software house com consultoria de inovação chamada PBC Digital Tech, que a gente faz consultorias de inovação, principalmente para empresas que querem criar o seu primeiro projeto, ou grupos de pessoas que querem criar seus primeiros projetos. E também a gente está entrando agora numa vertente muito forte de Open Innovation, inovação aberta, voltado para a questão de hackathons, ideathons, maratonas de ideias, tanto para o lado de Gov, tanto para o lado de empresas em geral, quanto também agora na área educacional. Então, a gente precisa inserir esses tipos de eventos de inovação dentro do conceito educacional de escolas, universidades e toda a parte acadêmica. Eu aproveito logo para iniciar com essa pergunta. Tu acha que é na educação de base que a gente vai inserir esse chip da inovação nesses alunos? É com eles que a gente vai transformar a realidade, por exemplo, aqui da região? Eu tinha um chefe que falava assim, né? Quando a gente viaja para São Paulo, a gente viaja 50 anos no tempo. A gente sai de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos, vai para a Europa, tu viaja mais 50 anos no tempo. Então, será que a gente está 100 anos atrasado aqui, cara? Qual é a tua impressão? É pela educação que a gente vai chegar lá? Cara, e é engraçado, porque tu não estava na palestra de ontem, mas eu falei exatamente disso, do delay que a gente tem de inovação, tanto nacional quanto internacional. Primeiro, né? Isso aqui não é nada voltado a desmerecimento da nossa terra ou algo parecido, é a realidade. Querendo ou não, a gente tem um atraso. Se você pega a galera aqui do norte e você viaja para o sul, você vê um delay gigante. A gente viu muita coisa que ainda falta evoluir. Inclusive com temas em conversas e tal, até parabenizo aí pelo podcast Manaus Digital por trazer essa pauta aqui para a região, porque normalmente quando a gente acompanha esses assuntos é pelo conteúdo que estão fazendo lá embaixo, né? Então, integrar isso é interessante. Exatamente. E aí,
até falando desse delay, a gente enxerga, beleza, delay, aqui no mesmo Brasil tu tem um delay. Aí tu vai lá para fora, tem mais um delay. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que, algumas estimativas, né, alguns estudiosos e futuristas e outros empreendedores dessa área de inovação, que eles falam que tem um delay de pelo menos 5 anos daqui para fora, Estados Unidos e outros lugares assim. Mas a gente também tem que dizer que a gente é bem esforçado e a gente está correndo atrás. Mas só falta mais pessoas engajadas e aí vem essa parte da base. E além da parte da base, a parte dessa tu falou, né? Eu não conhecia mais essa consultoria que tu está fazendo para ser essa ponte entre setores, né? Isso é muito importante. Existe um conceito que é a hélice tripla, né? A tríplice hélice, que é governos, academia, universidades, escolas e tem a parte das empresas, Indústria. Né? Então, assim, todo mundo tem que estar se conversando dentro desse ecossistema, para o ecossistema ser um ecossistema forte. Então, assim, quando a gente fala dessa união, dentro de uma das bolinhas dessa hélice, é a educação, é a parte da academia. Então, é muito importante a gente inserir essa questão de inovação desde a base. Por quê? Porque a gente sabe que não é de hoje que a galera está se formando para ser CLT, para buscar um emprego. Vai fazer concurso. Ainda tem essa mentalidade. É claro que já está mudando bastante, já tem algumas escolas que já estão, instituições de ensino que já estão incluindo a parte de empreendedorismo. Eu lembro que no tempo que a gente foi fazer uma visita técnica junto à Prefeitura de Manaus, acho que foi, não lembro se foi 2019, acho que foi 2019, lá em Recife, a gente conversou com o Luiz, que ele é head de operações lá da Overdrives, uma aceleradora de Recife, e como essa aceleradora ela faz parte do grupo Ser Educacional, que é dono de uma porrada de universidades, inclusive até adquiriu a Uninorte, a Uninasal e tal. Eles estão com essa pegada já. Eu não cheguei a acompanhar como é que está todos ali, mas eles já estavam com essas pegadas de fazer cursos mais voltados para a parte de empreendedorismo inovador, para cursos mais rápidos e que você consiga ir se atualizando. Então, em 2 anos, tu já consegue fechar, já ter essa base de inovação e depois tu vai complementando com outros e também inserir dentro da grade curricular a parte de empreendedorismo e de inovação também. E até vocês podem ver que essa pauta é muito importante, que até o próprio novo ensino médio que estão falando, ele já vem com essa base ali tentando apontar certos caminhos para que os alunos, para que as pessoas encontrem esses caminhos de inovação e não fiquem presas só na base, só naquele básico ali que é passado há muito tempo, né? Cara, são 2 coisas interessantes que eu tenho para falar. Uma é essa do novo currículo, né? Eu estava conversando com um pai de família, eu acho que era o Fábio lá do Sebrae, eu acho que foi ele que comentou comigo, eu acho que foi ele, que falou, cara, o meu filho tá Marivaldo. Na mesa de... Foi o Marivaldo que falou, foi exatamente o Marivaldo da Criato. Salve, Marivaldo, queremos você aqui. Queremos você aqui. Pode vir. Ele comentou, meu filho está estudando que só, assim, aumentou a grade, assim, eles não retiraram matérias que estavam lá e acrescentaram outras de inovação. E aí está formando aí mini robôs, né? Mas está formando aí... esses meninos estão indo lá para o Caldeirão, lá para o Luciano Huck para se apresentar. Fazer soletrando. Entendeu? Então, isso é um ponto, né? Tem que fazer medir a qualidade de vida desses moleques também, porque não adianta só bota matéria. Né? E o outro ponto eu tenho até orgulho disso, porque, cara, eu sou advogado e fui eu o primeiro professor que inseriu aqui a matéria de Direito Digital lá na SBAN, em 2000, numa universidade privada, né? Na pública foi o Aldo lá na UEA. Então, eu acho legal que a gente consegue fazer essa interdisciplinaridade entre conhecimentos, áreas dos conhecimentos, né? E coloca a inovação para tratar com direito, coloca, por exemplo, o designer para tratar nos documentos jurídicos. Então, foi legal tocar nesse assunto. E estava falando da palestra que estava fazendo ontem você estava lá na Uninorte, né? E qual foi a tua percepção assim dos estudantes ao ouvirem tu falar sobre inovação aqui dentro de Manaus? Qual foi a tua visão disso? Cara, o mais interessante, aquela palestra ela era para gestores de escolas, que é mais importante ainda, porque eles que estão por trás, não assim mais importante que o estudante, mas sim em relação à aplicação. Eles que conseguem, querendo ou não, puxar a barra de inovação dentro das suas escolas, dentro das suas instituições de ensino. E foi incrível porque a minha primeira pergunta que eu fiz foi: quem aqui sabe o que é Open Innovation ou inovação aberta? Ninguém, levanta a mão, ninguém. No setor de educação, ninguém sabia o que era Open Innovation. Aí eu reforcei. Ninguém aqui nunca ouviu falar ou não sabe? Porque assim, se eu perguntasse inovação,
provavelmente a pessoa, beleza, eu acho que eu sei o que é inovação. Aí levanta a mão, mas quando fala inovação aberta, porque assim, é um conceito que ele é fácil de ser entendível, mas ele tem várias pernas que você precisa entender realmente o conceito, porque nem tudo se encaixa. É um conceito novo, Léo, assim, recente? Cara, não é tão novo assim, até porque quem realmente criou esse conceito foi o tal do Henry, né, o Henry Chesbrough, que ele tem um nome do livro dele é Open Innovation, até quem quiser entender mais, procurem Open Innovation. Tem diversas trechos de palestras dele no YouTube. A gente vai deixar o livro dele aqui na descrição, pessoal. Boa. Só que se tu for... É muito incrível, porque se tu for procurar a temática Open Innovation na educação no YouTube, tu quase não acha. Não tem assunto. Tem pouquíssimos conteúdos. Entendi. Voltados para a área da educação. Porque isso vai... pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, a galera puxa isso muito para a parte mais de indústrias, né? Pô, a indústria quer abrir as suas problemáticas, seus desafios, quer ter uma junção de ideias e expor isso de forma aberta para que venha a colaboração de todos os lados. Mas por isso que eu achei importante falar sobre o Open Innovation dentro da educação. Porque, querendo ou não, se ela é uma das pernas dessa tríplice hélice, ela precisa estar inserida lá dentro. Sim. Não só a indústria e empresa. As empresas ali, o governo, que o governo também está trabalhando muito essa parte de inovação aberta. Eu acredito sim que com certeza já tem algumas instituições de ensino trabalhando, só que de forma bem reduzida, porque por essa pergunta que eu fiz, já veio o impacto da resposta de quase ninguém. E assim, no final, eu tive muitos feedbacks da galera falando assim, cara, eu pensei que eu sabia alguma coisa sobre inovação. E eu achava que eu era inovador dentro da minha instituição. O cara bota um Word ali para os alunos fazerem o texto. Bota um tablet. Já é inovação. Estamos inovando. Não, tem muito mais, né? Tu abrir as tuas dores para pessoas criativas que têm lá todos os elementos e as ferramentas para conseguir ajudar tu a resolver aquilo, né? A inovação aberta é mais ou menos isso, né, Léo? Sim. É trazer pessoas criativas para resolver dores que já estão aí dentro da sociedade. Imagina que tem um funil onde entra as ideias do brainstorm, toda a parte de pesquisa. Só que esse funil é totalmente fechado nas laterais e é por conta dos limites organizacionais. Não pode isso, não pode aquilo, tem que passar pela hierarquia, pá. Isso tu trava. A parte de criatividade, que ela é muito importante. É uma das bases da inovação e criatividade. Sem criatividade não há inovação. O Schumpeter fala isso no livro dele. Então, essa é a base. E aí, quando você bloqueia a criatividade do teu time, dos alunos... Eu até falei, né, um trecho ali que eu via muita gente balançando a cabeça, confirmando, quando eu falava o seguinte: você que é colaborador da sua instituição, e aí você dá alguma ideia e a pessoa já te trava no brainstorm. Uma das regras principais de um brainstorm é o seguinte: qualquer ideia, a mais absurda que for, não trava ela. Porque lá no final pode ser que uma parte dela faça sentido. Exatamente. Então, tu nunca está numa roda de brainstorm aqui conversando com a galera, aí quando um cara fala, mas isso aí... Não, isso aí não... Tu já trava a pessoa, ela já fica com receio de dar novas ideias, porque ela pode ter falado ali alguma coisa que ela... Naquele momento não faz sentido. Não faz tanto sentido, mas que em alguma parte pode fazer. Só que aí nesse momento de ideação, de brainstorms, a galera acaba travando. Então, isso acontece em vários setores. Quando você é um colaborador e você vai dar uma ideia interessante pro teu gestor e ele já te trava. Então, tudo isso aí acontece em diversos segmentos. E dar liberdade para as pessoas criarem é um dos elementos do Open Innovation, né? É um dos elementos, porque assim, a gente também consegue convidar quem não é desse meio para vir. Assim, um exemplo bem básico é os hackathons. Uhum. Porque antes, quando aconteceu os hackathons, muitos de maratonas de programação para você desenvolver código, o que acontecia? As pessoas ficavam achando o seguinte: pô, isso não é para mim, porque eu não entendo de tecnologia, então isso não é para mim. Hoje você vê que o estudante ali do básico, até dando um exemplo, eu até rodei esse vídeo lá, saiu uma matéria onde eu fui convidado pelo Conselho Regional de Administração para participar de um hackathon. Eu não queria ir. Eu falei, cara, eu estou meio saturado de hackathon, estou dando um tempo, eu estou mais na parte de organização. Aí insistiram, eu falei, tá, eu vou. Aí com os alunos, aí a primeira vez que eles vão, beleza, vou dar esse suporte para eles, vamos no time, beleza. Entrou lá, era alunos ainda do ensino técnico do Senac, né? Ainda estão ali na base, ainda não são realmente um desenvolvedor, full stack ou algo do tipo. E eles ganharam a nível nacional em primeiro lugar, entendeu? No primeiro hackathon deles. Então, assim, para você mostrar que qualquer pessoa tem um potencial
de conseguir ter boas ideias e de desenvolver um projeto. E o interessante é que, pô, além do cara ter boas ideias, desenvolver projetos, ele tá aqui na região, né, cara? Então, quando falam assim, lá em Manaus não tem mão de obra qualificada, tem. A gente está tentando produzir aqui mais mão de obra. Já tem, mas está tentando produzir mais. E a gente tem uma vantagem comparativa em relação aos outros estados, que para startups aqui é um cenário muito favorável para o cara que quer desenvolver pesquisa, desenvolver produtos, né? Tem toda a lei de informática aí, dos produtos que devem, as empresas que devem investir em P&D, 5% do seu faturamento, né? Então, a gente tem aqui todos os elementos para formar esse ecossistema de inovação e fortalecendo esses atores desse ecossistema com as ferramentas adequadas. Com certeza, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que isso se torne aí uma matriz econômica que, se alinhada a outras que a gente já tem na região, vão aumentar indicadores econômicos, indicadores sociais, indicadores ambientais. Tenho certeza que a gente vai caminhar para frente com isso. E Léo, mas, cara, eu queria ouvir mais um pouco da Reigás, pô. Hoje o podcast piloto vai ser um pouco mais curto, pessoal, mas eu queria ouvir do Léo. Ele falou um pouco de Open Innovation, agora eu queria que ele falasse dos projetos pessoais dele, principalmente da Reigás, né? Ele fez um jogo de palavras ali com a Reigás americana. Que é Gas Station, né? Gas Station. Cara, assim, a Reigás ela passou por diversos momentos, né? Fazendo rapidamente uma cronologia reduzida aqui. 2019, ela surgiu de um Startup Weekend, que era uma ideia básica de mostrar preço de combustível. Acabou, era só isso. A partir do momento que, como é comum acontecer nos eventos de hackathon ou eventos de Startup Weekend, no final a galera às vezes não quer tocar porque não tem incentivo, porque tem o seu emprego paralelo e tal, universidade e tal, então acaba atrapalhando. Então o time tinha mais 10 pessoas, era um time bem cheio, né? E acabou que ficou 3 pessoas. De 3 pessoas, depois passou um momento ali, a gente tentou formar um time, aí participamos de outros hackathons, começamos a fazer o famoso vender seu peixe e tentar recrutar mais pessoas para o time. E acabou que, final de 2019, a gente lançou oficialmente um beta. Então, a gente até foi, digamos, até rápido. Em 2019, a gente reestruturou e numa base de 3, 4, acho que no máximo 5 meses, a gente fez um lançamento do beta e fizemos oficialmente o lançamento em 2020, início de 2020. Só que aí veio a pandemia, né? Aí a questão pandemia quebrou, assim, o gás que a galera tava... A gente tinha acabado de fazer um lançamento em fevereiro. Em março veio a pandemia. Sim. E a gente tinha feito uma estratégia de marketing, assim, rampar muito forte, porque a gente fez no Sebrae Labs. Se você procurar hoje Reigás no ranqueamento do Google, vai aparecer em todos os portais, desde G1 até Portal do Orlando, tudo, prefeitura, tudo, saiu em tudo. E a gente conseguiu um bom tráfego e conseguimos bastante downloads. Em uma semana a gente conseguiu 5 mil downloads no aplicativo. Que loucura, depois escalamos para 10 mil. Cara, foi muito rápido, porque é uma pauta combustível e preço de combustível. Sim. É uma pauta que nunca vai acabar. Sempre a galera quer saber isso, querendo ou não, para os próprios motoristas de aplicativo, caminhoneiro, mototaxista que passam sua jornada de trabalho toda na rua, eles precisam de saber, né? Eles querem saber onde está mais barato. Está mais barato. Exatamente, só que nessa versão ela já era muito mais do que a gente só mostrar o preço, já vinha a parte de você realmente saber o que vai atribuir, o que vai agregar na experiência do motorista. Então vai ser os serviços automotivos, vai ser as conveniências, vai ser tudo que ele vai precisar ali. Então, a partir disso, a gente deu uma pausa em 2020. Na pandemia. A gente deu uma pausa, o time ficou meio desestabilizado, tinha alguns com problemas na família e tal. Então, alguns dos cofundadores técnicos saíram. E aí, o que eu tive que fazer? Eu meio que fiquei sozinho, só com a parte mais da galera que é do marketing e a galera de design. E eu falei, segura que eu vou conseguir outras pessoas para vir tocar. E aí foi quando a gente realmente reestruturou o time. Voltei com mais um CTO, mais um CEO, né, que é CEO, não é o CEO, que é da parte de... A gente chama de infraestrutura ou information. E a partir disso, a gente começou a estruturar um novo plano. E aí, eu já estava quase perto de pivotar totalmente e ir para outras. É que assim, não falta projeto. Sim, né? Tipo, até de tantos hackathons que eu já participei quase 40 hackathons, tenho 12 pods, então tem um monte de projeto. Vai participar da feira agora? Nesse não. Nesse eu vou deixar alguém ganhar. Já ganhei 12 já. Aí, então, assim, eu já participei bastante a nível... Até um resumão. Essas questões de Open Innovation, desses eventos de hackathon, eu falo com propriedade porque eu já participei em todos os níveis, desde competidor, mentor,
organizador, coordenação, então todos. Na verdade, só falta a jurada, né? Mas ainda não participei. Então, eu falo com propriedade em relação a esses eventos. E aí a Hey Guys meio que estava... Não ia. A gente passou por alguns programas do Sebrae Amazonas, fomos vencedores no Demo Day e tal. Participamos de programa de aceleração do CID lá do Manaus Tech Hub. Chegamos a participar de alguns programas rápidos a nível nacional. Só que aí chegou no momento que a gente falou, cara, a gente precisa ter o produto para vender. Não adianta ter só a parte freemium que a galera gosta de ter, mas tem custos. A gente se mantinha porque a gente tinha os créditos do Google, de outros programas da AWS, beleza, mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. Então a gente precisa vender, a gente precisa ter o produto para rodar. Aí foi quando realmente a gente falou, cara, ou a gente vai desenhar um modelo de negócio certo e começar a construir, porque a galera estava muito focada em construir só a parte bacana, mas a parte do modelo de negócio no desenvolvimento, porque o modelo de negócio tem. E a gente tem uns 3 modelos de negócio interessantes, tanto lá do B2C quanto lá do B2B, que é os motoristas e o lado das empresas, né, que são os postos, conveniência e outros. Aí eu falei, a última cartada que a gente vai dar é eu tentar participar de um programa de inovação aberta que vai ser a nível nacional, e se a gente não passar, a gente vai pivotar. E passar. Foi uma mensagem de Deus. A gente passou. Eu falei, vai ser a última, a gente vai mudar, beleza? Tá comigo. Eu tive uma história parecida com o Céu, vou te contar depois no bastidor. Time, tá comigo? Tamo junto, beleza. A gente passou e a gente ainda passou com glória, porque ganharam daquela outra. A gente foi de 3 desafios, 2 desafios ainda ficou mais 3 ou 5 para cada. No nosso só ficou a gente. E tinha startups grandes que já tinham recebido aportes milionários. Então, realmente, a gente tem um modelo, a gente tem um produto que realmente faz sentido, porque foi várias empresas, várias pessoas que estavam por trás. Eu sei que no futuro próximo aí vem novidades aí que você está guardando na caixinha. A gente está no modo furtivo. No modo furtivo. O que é modo furtivo? O modo furtivo nas startups é o modo que você fica retraído, não faz mídia, não faz barulho, porque tem algo acontecendo por trás e você vai deixar acontecer para depois vir com as novidades. Agora, uma novidade que eu posso dar o spoiler aqui, primeira primeira mão aí, galera! Ô, louco, bicho! Spoiler é que como a gente tinha dado uma pausa na parte de mostrar os preços de combustíveis, provavelmente até setembro a gente vai lançar de novo a versão para pelo menos dar uma reanimada na galera que já usava. Já vai vir com um novo corpo, um novo nome. Da hora. Que vai ficar interessante. O Hey Guys ainda vai continuar, só que no segmento somente do posto, e vai vir um novo nome aí. Da hora, quem sabe a gente até divulga junto aí, eu marco uma outra para falar isso. A gente marca no momento. E falar sobre realmente tudo que vai acontecer. Mas inicialmente é isso, porque por um outro lado a gente está passando por uma prova de conceito. Para quem não conhece a prova de conceito, você é selecionado para fazer alguns testes em campos com alguns parceiros, e caso esse teu produto seja validado, seja realmente entregue um produto que vai resolver algumas dores e que tenha realmente potencial de ser investido, ou você consiga esses clientes, para os seus primeiros clientes, a gente está fazendo isso com concessionários rodoviários, então uma escala muito maior do que só pegar motorista. A gente já está no nível que a gente está trabalhando com alguns parceiros que são a nível nacional, tanto na Bahia quanto em São Paulo, fazendo todo o dever de casa para entregar aquilo, testar, e a partir do momento que isso seja testado e seja entregue, a gente vai, se Deus quiser, estar já trabalhando no nível nacional, não só em Manaus. Ganhando aquele mercado, né? O Tansanson ali, muito legal. Né? Porque explorar isso é legal. E o interessante, rapidão, é só para falar que aí quando você fala de concessionários rodoviários, para quem não entende esse conceito, as concessionárias rodoviárias são responsáveis por toda a parte de infraestrutura, de pedágio, toda a parte da infovia das maiores rodovias do Brasil. Então, os motoristas estão ali passando direto. Ali tem muitos dados que podem ajudar. Né? Tem muitos dados interessantes para vocês trabalharem. Léo, só para finalizar, a gente já está caminhando para o final aqui. O diretor já está ali olhando bateria, essas coisas da parte técnica, né? Faz um teu jabazinho final aí do Manaus Digital Podcast, pô. É um podcast que eu sou fã, já acompanho. Tá nas mídias, quem sabe no futuro faz um collab aqui com o Jenks. Boa. Mas é um podcast que, pô, como eu falei, trata de inovação. Que dia sai material? Conta aí pra gente um pouco quem vai ser o próximo. Já tem próximo convidado. A gente vai divulgar esse daqui no próximo dia 24, 25 vai sair no ar esse podcast. Então, como é que tá aí a agenda de vocês? Então, inclusive eu estava até editando, que eu que edito a parte do áudio. Por enquanto a gente só trabalha em áudio, né? Então, assim, o Manaus Digital Podcast, só para falar, hoje o time é composto por eu e a Michelle, que somos os hosts principais. O João Carlos, que ele fica mais pela parte técnica ali, ele está um pouco distante. E o Daniel, que é nosso designer, que fica responsável por toda a parte da arte. A gente tenta trazer sempre, não só a galera daqui, mas a galera de fora que consiga trazer know-how para a galera daqui.
E os nossos convidados a gente chama empreendedores em geral. Já chamaram gente de fora de Manaus, aqui do Brasil? Já alguns, já chamamos alguns. Inclusive, o último que a gente vai lançar agora, provavelmente vai sair amanhã. O episódio, amanhã que eu digo é sexta, então não vai ser amanhã. Sexta, pessoal, dia 19 dia vai sair. 19, então já vai estar disponível para vocês ouvirem. É o Marcos Buzon lá da Hards, da aceleradora que a gente foi e visitou lá em Florianópolis. Eu convidei ele aceitou, ele gostou pra caramba. A gente já vai falar sobre a aceleração de startups de hardware e software a nível Brasil. Porra, da hora, Léo. Depois eu vou com certeza escutar. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final. Peço desculpas aí por qualquer falha técnica. Esse foi um episódio piloto do Selva Talks. Selva Talks, como eu falei para vocês, é um projeto da Startup Selva, é uma iniciativa nossa em coparceria collab com o Estúdio Jenks e que tem como grande objetivo conversar com atores tanto da bioeconomia quanto também de inovação aqui de Manaus e do Amazonas, quem sabe do Brasil e do mundo no futuro. Enfim, para trocar figurinhas, né, pessoal? Hoje em dia, como vocês sabem, aí do outro lado da telinha, ninguém faz nada sozinho. Então, conversando que a gente evolui, conversando que a gente cresce. E é nesse bate-papo informal aí que a gente vai tendo insights para os nossos projetos de vida, para os nossos projetos empresariais. Então, porra, agradecer de novo o Léo aqui. Prazer conversar contigo, mano. Tamo junto. Tamo junto. E valeu, Jenks. Pode finalizar. É nóis. Valeu, galera.